Oi, gente, como vocês estão? Gente, eu demorei pra voltar a gravar aqui, por quê? A gente comprou uma câmera, estamos melhorando o nosso aparato de produtora de conteúdo nessa casa. E o que acontece? A câmera, ela é um pouco mais complexa pra mim, pra eu fazer um setup que nem vocês estão aqui na janela da minha cozinha. A câmera jamais caberia aqui, entendeu? E por mais que a qualidade ela não é tão boa, não tem um desfoque no meu fundo. Ai, deixa eu fechar aqui meu armário, gente. Inclusive, acho que eu nunca mostrei pra vocês a minha cozinha, né? Aqui, nesse lugar. Tá uma bagunça? Claro, hoje tá o quê? Que horas da manhã que é agora? 8h38 da manhã, né, gente? Então, claro que tem louça na minha pia. Gente, bate um sol tão lindo aqui. Inclusive, gente, ó, esse revestimento vai ser coberto para honra e glória do Senhor. Minha geladeira que tá toda arriscada. Olha aqui as artes dos meus filhos, que lindo. Dos meus filhos não, né? Só do Pedro. O Levi ainda não... Mal segura um lápis. Deixa abaixo. Minhas fotos. Rotina não temos. Que, gente, mais bagunça pra vocês. Um geleia com um negócio juntos. E é isso, sabe? Minha cozinha. Ah, e esse aqui é o meu armário favorito da vida. E é isso, vamos lá, ao que interessa. Vamos falar sobre bipolaridade. Meu Deus! Ah, Camille, você é bipolar, não sabia? Pois é, Mona, sou bipolar. Brincadeira. E o que acontece? Nós, no meio cristão, inclusive vou tomar meu remedinho bem agora. Nós, no meio cristão, a gente tem dois extremos em relação à saúde emocional. Oi, Vivi. Não, esse é remédio da mamãe. Olha aqui você. Ah, o Vivizinho. Caramba, que panchinha mais gostosa. Fala, bom dia. Bom dia. Fala, tal. Mamãe. Tal, mamãe. Beijo. E vou fazer um cafezinho e a gente vai conversando, hein? E o que acontece, pessoal? Existem dois extremos, não é mesmo? Ou a gente parte para um terrorismo espiritual, vou colocar dessa maneira, aonde a gente atribui só pecado para a saúde mental, para, por exemplo, transtorno mental, né? A gente só atribui pecado. E, oi, meu príncipe, que foi, gatinho? Colo? Não, mamãe tá fazendo café. E então a gente, né, atribui a falta de Deus, a gente atribui uma falta de comunhão com o Espírito Santo, comunhão com os irmãos. A gente atribui algo somente espiritual. Ah, Camila, então não é espiritual? Não, tem um teor espiritual sim, e a gente já vai falar disso. Só que tem o outro extremo de um completo, assim, de uma completa, como é que fala? Displicência com a parte espiritual dentro do transtorno mental. O que isso quer dizer? Que quando a gente está falando de um transtorno mental, é claro que tem a parte química, biológica nisso, a parte comportamental, a parte psicológica. Só que eu acho que a gente tem se apegado tanto a fugir desse lugar de religiosidade, a fugir desse lugar de um terrorismo espiritual, que a gente tem sido displicente com a nossa vida espiritual e com o nosso, eu ia falar ritmo de santidade, que loucura. Ih, meu Deus, meu filho tá fugindo, peraí. Voltei, o Levi, ele aprendeu a abrir a porta que sai de casa. Então ele vira e mexe, ele foge. Babados do meu lar, gente. Então a gente tá tentando fugir desse lugar, desse extremo religioso e estamos sendo displicente com a nossa santidade. Eu descobri que eu era bipolar no começo do ano passado. Eu já tive crises depressivas a minha vida toda, assim, né? Só que nunca foi lidado com a seriedade que deveria ter sido lidado, né? Então, eu lido com pensamentos de morte há muito tempo mesmo, assim, desde criancinha, assim. Eu penso em acabar com a minha existência, eu vou colocar assim. Sempre foi muito comum. Caramba, eu acho que ele empurrou a cadeira que eu botei. Então, a gente vai pra uma negligência, né, da nossa santidade. E eu acho interessante que, às vezes, é muito difícil nós sermos confrontados. E quando eu fui diagnosticada, lá no começo do ano passado,
meu maior medo, assim, eu lembro que eu saí do consultório com muito medo de eu usar o meu diagnóstico como muleta. E com o passar do tempo, por mais que a gente tenha esse assim, como é que fala? Esse alerta na nossa mente, na nossa cabeça, com o tempo a gente acaba usando, porque o diagnóstico, às vezes, ele deixa a nossa vida mais confortável. Como ele tira a responsabilidade da gente, então não é que só falta disciplina em mim, não é que só falta vigor, não é que eu sou uma preguiçosa, é porque eu tenho tal coisa. No meu caso, eu tenho a bipolaridade, entendeu? Tipo, não é minha culpa, sabe? E você se torna vítima da vida, vítima de um sistema, e a gente vai se acostumando com esse lugar, e ele se torna um lugar de conforto pra gente, sabe? Licença, meus amores. Não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas estamos aqui. Meu café da manhã, ovo com cogumelo. E eu demorei pra vir aqui falar disso, porque eu tenho passado por uma estação de ser muito esmagada por Deus, assim, nesse sentido. De ser convencida do meu pecado, sabia? Claro que descobrir o diagnóstico, ele trouxe muita luz pra nossa casa, mas ao mesmo tempo ele trouxe muitos estigmas, assim, sabe? Então, de fato eu sou um peso, de fato eu não sou normal, de fato, coitada do Vitor, que casou com uma bipolar, querido. Nem ele sabia, nem eu sabia, e ele está lascado, né? Vai lidar com uma bipolar o resto da vida dele. Ai, e é difícil, né? Porque isso não é mentira. Quando a gente tá num lugar depressivo, nosso senso de autovalor, ele é inexistente, né? A nossa dor existencial, ela é muito grande, e a gente habita nesse lugar, e a gente usa desse lugar como uma estufa de amarguras, né, de ressentimentos a respeito da nossa própria existência, a respeito do peso que a gente gera na vida dos outros, das nossas inconstâncias, agressividades, viu? Agressividades, tá no tema. Oh, meu Deus, gente, ser mãe é lindo. Eu acordo 7 horas da manhã já com gritaria, é uma loucura. Eu sei que quando a gente tá, então, nesse lugar depressivo, a gente vai, então, pensando demais a nosso respeito. E eu não tô aqui falando com vocês de um lugar distante, de um lugar de eu já superei os meus problemas e se eu superei, você tem que superar. Eu não tô nesse lugar, eu tô num lugar de dor. Eu tô sendo muito esmagada por Deus. Eu tô numa das estações mais contritas diante de Deus. Eu nem pergunto e Deus me revela meus pecados, gente. É uma loucura. É uma loucura. Eu tô sendo muito esmagada por Deus. Muito constrangida pelo Espírito Santo a respeito da minha podridão mesmo. Da minha podridão de conduta, de ser humano, dos meus egoísmos, sabe? E a principal coisa que eu tenho falado e que eu tenho pensado é sobre a existência desse ego enorme, escondido na dor. Porque a gente fala da dor, fala da dor, fala da dor. E na verdade a gente tá querendo se colocar no centro do mundo. Então quando eu penso na minha dor, eu tô pensando em mim, no que é bom pra mim, no que seria confortável pra mim, no que seria ideal pra mim. Então, quando eu tô falando da minha dor, quando eu tô sentindo a minha dor, eu tô aqui me cultivando nesse lugar onde eu tô pensando em mim. Beleza, isso é normal, porque a dor dói em mim. Mas, ao mesmo tempo, como cristãos, a gente precisa evitar esse lugar onde o nosso ego, ele é tudo pra gente. A nossa perspectiva da nossa existência, ela é a realidade. Isso mudou a minha vida diante da depressão, principalmente. Porque a gente se acostuma a acreditar no que a depressão conta pra gente. A gente se acostuma a caminhar sendo discipulados pela dor, tendo nosso caráter moldado pela dor, por essa falta, esse vazio existencial. Mas como cristãos, esse não é o nosso padrão, tá me entendendo? Eu quero realmente aqui te confrontar a respeito desse lugar onde a dor, ela se tornou um pecado, ela se tornou um ídolo. Porque a dor, ela nos coloca nesse lugar onde a gente não pode ser responsabilizado, porque a gente tá doendo, sabe? A gente é vítima. Eu espero de verdade que isso esteja fazendo sentido pra você, porque me ajudou muito ser confrontada nisso, sabia? E eu sei que dentro das igrejas, o pastoral, ele tem tido muita dificuldade de nos discipular, porque tudo dói na gente. E às vezes a gente nem tem uma postura de autocomiseração diante da vida, mas a gente é muito sensível, a gente é muito profundo, né? Tudo é muito profundo na gente. Tudo engatilha uma crise existencial.
porque tudo é sobre a gente. Como que a gente vai crescer? Como que a gente vai ser confrontado no nosso pecado se ninguém pode falar nada pra gente? Se a gente coloca uma distância entre nós e a realidade. Se tudo nos ofende a um ponto existencial, sabe? O Senhor tem falado muito sobre isso comigo, sobre esse lugar de me permitir ser discipulada por Ele, através das pessoas ao meu redor, através dos pastores da minha vida, através dos meus amigos. Nossos amigos nos discipulam. Qual foi a última vez que um amigo seu pôde falar assim: cara, você está errando nisso, isso não é legal. Você tá muito XYZ. Quando que um amigo teve liberdade de falar isso pra você sem ter medo de te ofender? Ou sabendo que ia te ofender, mas que a amizade não ia terminar, que ia ficar tudo bem, que você ia entender que era pro seu bem. Às vezes, a gente pode tomar, meu amor, se coloca nesse lugar onde a gente só aceita o acolhimento. A gente só aceita o abraço, as palavras de afirmação, aquilo que afirma o nosso valor, a nossa existência, mas e as coisas erradas que a gente faz e a conduta desequilibrada que a gente está tendo diante das coisas? Foi interessante porque uma coisa que aconteceu na minha vida, que eu tive umas questões aqui em casa, e ser dona de casa não é a coisa mais legal do mundo. Um trabalho bem árduo, imparável, incansável, infinito. Então, como eu vim de um período de depressão muito forte, no começo desse ano, mais ou menos, começo não, ali desde fevereiro, assim, não vim bem, fiquei mal. A primeira coisa que a gente acaba ficando displicente é a higiene, a organização, né? E eu cuido de uma casa, eu cuido de 2 crianças, né? Então é toda uma questão, assim. Então eu tava fazendo o mínimo, né? Pra isso aqui não virar um muquifo. Então, minimamente indo no mercado, minimamente lavando louça, minimamente lavando roupa, minimamente limpando a casa, tudo minimamente. Ou seja, minha casa tava um caos, né? Só não tava um esgoto. E eu fui... Mas você não tomou. Nem lembro onde eu parei, gente. Mas a gente precisa ser discipulável. E isso, eu tava tendo algumas questões com o Vitor. E eu pensei, nossa amor, por que isso tá acontecendo e tal? Daí a gente teve uma conversa, ok. Daí eu fui falar com a Mari, minha pastora. Eu disse, amiga, eu tive uma conversa muito chata com o Vitor. Não tive o retorno que eu queria ter. E ela falou assim, mas amiga, a questão dele é bem válida? O que ele tá te falando é válido. Essa questão, daí o Vitor, ele pontuou muito sobre essa questão da casa, né? De que era meu papel, né? Era meu papel cuidar das crianças, da casa. E que eu tava sendo displicente com isso, sabe? E quando precisei que ela, querido do Vitor, né? Precisei que ela viesse falar comigo sobre isso. Pra eu finalmente, talvez eu esteja errando. E eu entrei em crise, fiquei remoendo aquilo, fiquei assim, mas não é minha culpa, eu tenho depressão, não é minha culpa, eu só quero ficar na cama, o pouco que eu faço já é muita coisa pra mim. Ai meu Deus, e daí eu comecei a mano, e agora? Minha vida vai ser isso mesmo? Eu frustrada e frustrando os outros, é isso mesmo? É essa vida que Deus tem pra mim? Senhor, o que tá acontecendo? E daí eu fiquei remoendo, fiquei assim super ressentida com a vida, ressentida com as verdades, sabe? Com as verdades. Eu fui tentando melhorar, fui tentando ter uma postura mais diligente com as coisas daqui de casa. Teve uma palavra muito especial do Wesley, que chama O Preço do Discipulado. Deem uma olhada no Bigcast ou também no canal que